Seja muito bem-vindo de volta ao canal Direito Sem Gravata. Vamos falar hoje de lei de abuso de autoridade. Fica aí, segura aí. Era para rodar uma vinheta agora, mas eu botei para os meus inscritos até um desafio, até para eles ganharem um prêmio para ganhar a vinheta. Vocês podem ver que o cenário está dando uma melhorada, né? Caiu aquele negócio de pendurar cortina, resolvi tirar dali, não tinha necessidade. Me arrumaram 2 tapumezinhos aqui de fundo de armário para dar uma melhorada aqui na visão, mas continua aquele aspecto assim meio faixa de Gaza que vocês estão acostumados. Hoje o tema é lei de abuso de autoridade. Nós vamos falar também, talvez não nesse vídeo, mas na sequência, num vídeo próximo, da lei da tortura, que é uma coisa que muita gente não sabe muito bem o que é. Porque, na verdade, as pessoas pensam que a tortura é só aquela coisa que acontecia nos porões do DOI-CODE, da época militar, do que aconteceu nos campos de concentração, de todas as violências praticadas nas ditaduras da América Latina. Tudo isso é tortura. Esse sofrimento físico, esse castigo físico, tudo isso é tortura. Mas tortura é muito mais coisa do que isso. E está muito mais presente no nosso dia a dia, enquanto sociedade, do que vocês imaginam. Mas vamos concentrar no tema de hoje, que é a lei do abuso de autoridade. Infelizmente, assim, na minha visão, para mim é uma daquelas leis que não ia pegar. E eu vou te fazer hoje eu estou com uma canetinha na mão aqui para ficar, eu fico batendo palma, né? Todo vídeo meu você me vê batendo palma, né? Então, ganhei de um farmacêutico aqui também do bairro também, falou assim, sua barba tá muito branca no vídeo e tal, vou te arrumar um cremezinho para você passar de vez em quando e fazer para você ficar um pouco mais apresentável. E estou testando aqui esse cremezinho hoje aqui. É uma coisa que depois parece que até sai com água, não sei. Vamos ver. Se não sair também, vai ficar assim também. Por que eu achava que a lei de abuso de autoridade não ia pegar? Porque nós somos uma sociedade de abusadores, em todos os sentidos. O natural das autoridades é elas abusarem da autoridade. Isso é uma coisa que, se você for o campo da psicologia, da psicanálise, se você for no campo dessas ciências, você vai observar que existe até aquela frase, né, que diz, né, se quiser conhecer alguém, dê poder a essa pessoa, né? Se quiser conhecer alguém, dê dinheiro a ela, né? Quiser conhecer alguém, no nosso caso de hoje, no nosso assunto, dê poder a essa pessoa. E por que eu acho que a lei de abuso de autoridade não ia pegar e por que eu acho que não pegou? Existia uma anterior, existem várias punições para juízes, promotores e tal, já haviam para advogados, já haviam espalhadas em várias leis que a gente chama de esparsas, né? Que é a lei de cada um, que é o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da Magistratura, do Ministério Público, por exemplo, os militares têm uma legislação especial, inclusive várias especiais para julgá-las, né? As polícias têm corregedorias, os órgãos públicos têm corregedorias, né? Você vê que os próprios tribunais de justiça têm corregedorias, né? E o que esses órgãos sempre fizeram a vida inteira foi engavetar tudo, né? Existe uma política no Brasil, uma prática nossa, infelizmente, de acobertar os próprios membros, né? Que é a categoria, é uma coisa talvez inerente ao ser humano de fazer aquele corporativismo, né? Então já existia a lei de abuso, ela não era tão ruim, ela podia muito bem ser aplicada,
E por que eu acho que a lei de abuso de autoridade, aliás, vou começar falando dela aqui, é a 13.869/19. Por incrível que pareça, passou já essa lei no governo do Jair Bolsonaro. Ele fez vários vetos e depois a lei voltou, como vocês sabem, e derrubaram vários vetos que o presidente colocou na lei. Eu tenho uma opinião pessoal do porquê que eu acho que essa lei não pegou. Mas eu vou deixar uma pergunta para você. Se você tiver algum caso de uma pessoa que tenha sido punido por abuso de autoridade, escreve meu e-mail, vou colocar na tela aí. Lembra que o nosso e-mail também é o nosso Pix, onde você pode ajudar a gente. E você me diz quem é a autoridade ou quem foi a pessoa que foi punida e qual foi a punição que essa pessoa recebeu por abuso de autoridade. A gente não está aqui ao vivo, mas eu fiz esse silêncio rápido aqui porque eu sei que você deve ter buscado, pensado aí e você não vai achar. Muito difícil você achar. Mas vamos falar, né? Eu acho que, inclusive, eu estou fazendo esse vídeo para tentar popularizar esse assunto, porque a gente tem que fazer com que essa lei pegue, né? Esse é aquele carro velhinho, é aquele carro, esse negócio, tudo em mim coça, até o produto aqui da barba coça. É aquele carro velho que só pega no tranco, nós vamos ter que fazer pegar no tranco. Sabe por quê? Porque o princípio da lei do abuso de autoridade é que toda autoridade tem que ter um limite. Se ela não tiver limite, até tem alguns que dizem até que o direito constitucional, a Constituição, ela deveria ter acabado com o abuso de autoridade, né? Porque antes da Constituição você tinha o Estado absolutista, né? Se você tinha um Estado absolutista, você tinha o rei que concentrava todos os poderes. Ele era executivo, legislativo, judiciário e era tudo, né? Quando você cria a Constituição, ou seja, a Constituição de um país, a Constituição de uma república, e estabelece poderes, como a nossa Constituição fala, poderes independentes e harmônicos entre si, uma das funções básicas disso seria você evitar com que as pessoas abusassem do limite delas, de cada um, né? Mas nossa sociedade, e principalmente a sociedade brasileira, ela é viciada em abusar de autoridade. Então vamos falar primeiro quem é a pessoa que pratica o abuso de autoridade. Eu já falei o número da lei, 13.869/19. Qualquer coisa joga no Google, dá uma lida na lei. Não é difícil entender a lei, né? Talvez eu vá quebrar esse vídeo em mais de uma parte, que depois eu vou emendar na lei da tortura também. E todas as duas leis dão punições severas e punições graves a quem abusa de autoridade. Só que isso precisa ser denunciado ao Ministério Público, mas nós já vamos chegar lá. Quem é a pessoa que pode abusar de autoridade? É o agente público. Quem é o agente público? Funcionário público é agente público? Sim, é agente público. O servidor público, ele é agente público? Ele é agente público. Pensa-se no agente público como espécie, como gênero, e abaixo dele vem todas as espécies. Qualquer pessoa que estiver investida numa função pública, pode ser de forma gratuita, pode ser de qualquer forma que for, ela não precisa estar sendo remunerada por aquilo. Você tem desde um juiz de direito um agente público para efeito dessa lei, um guarda de trânsito um guarda municipal, qualquer pessoa investida de algum poder que tenha origem no Estado, quer seja União, município, Estado, federal, qualquer um, é a pessoa que pode abusar da autoridade. É até uma questão lógica, né? Porque se ela não tivesse delegado a ela a autoridade, ela jamais poderia abusar de autoridade, né? Então, é uma pessoa que no exercício das suas funções, ou a pretexto de exercê-las, né? A lei fala assim,
é o agente público. Nós já vimos que o agente público aí são todas essas pessoas investidas de algum poder público, mesmo que provisoriamente, né? Ela, no exercício das funções que foram atribuídas a elas, ou a pretexto de exercê-las, ou seja, na intenção de exercê-las, pratique o chamado abuso de autoridade. O que é, na verdade, tecnicamente, o abuso de autoridade? O abuso de autoridade são 3 condutas básicas. Nós vamos vir aqui, os dedos aqui. Eu tenho que tomar cuidado de não deixar sobrar isso do meio sempre, que eu tenho uma tendência. A intenção de prejudicar alguém. Qualquer autoridade pública que tenha interesse de prejudicar alguém. É importante a gente falar sobre essa lei, que é necessário que exista o que a gente chama de dolo. O que é o dolo? O dolo é a vontade, é a vontade expressa, né? Por exemplo, um motorista de um órgão público que bata o carro e machuque alguém. Isso é abuso de autoridade? Não, mas se ele resolve, por exemplo, passar com o carro em cima do pé de alguém de propósito ali para fazer uma afronta ali, é abuso de autoridade? Já seria considerado abuso de autoridade. Você consegue entender? Tem que haver o dolo, ou seja, tem que haver essa vontade de querer prejudicar a pessoa. Então, tem que haver a necessidade, a vontade, né, de prejudicar alguém. Tem que haver a necessidade de beneficiar a si próprio, ou seja, a pessoa está numa condição em que ela vai usar da autoridade para se beneficiar ou beneficiar um terceiro, né? Um funcionário, um servidor, alguém da família, né? Nós estamos vendo, assim, a gente está vendo no Brasil assim, muitos casos, inclusive de troca de pessoas e de cargos e de exonerações e novas nomeações. A gente também tem visto muito isso no Brasil recentemente, que acontece no sentido exatamente de evitar que uma pessoa seja não prejudicada, mas que ela não seja punida. Então, ou seja, se enquadra na lei de abuso de autoridade. Beneficiar a si mesmo ou beneficiar terceiro. Se você tenta causar uma impunidade a um terceiro, você está tentando beneficiá-lo, certo? Então, isso é abuso de autoridade. E o terceiro caso é por mero capricho. Aí é onde a lei de abuso de autoridade ela flerta muito com a lei da tortura, que a gente vai falar num outro vídeo. É por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, eu vou abusar da minha autoridade por quê? Porque eu posso, né? Então você entra numa sala, por exemplo, de audiência, e você tem ali um juiz. Isso é uma coisa que eu já presenciei, quem é do meu estado sabe disso. E o juiz tem ali um maço de cigarro e ele está fumando. Ou ele está com o celular dele ali ligado, pede para que todo mundo desligue o celular, né? Ninguém pode entrar dentro da sala de audiência e fumar, é um ambiente público, isso é proibido. E o juiz está ali, dentro da sala dele, fumando, dentro da audiência fumando. Me lembro de um caso, inclusive, eu não vou citar nomes, nem vou citar cidades, nem vou citar nada, né? Eu já fui muito prejudicado na minha vida por apontar as pessoas que faziam isso, né? E a pessoa falava, olha, eu sou um tabagista, isso é uma doença que eu tenho. Se você quiser, doutor, eu marco daqui a 6 meses a audiência. Eu paro de fumar agora aqui, a gente vai e faz audiência. Né? É um mero capricho? É uma satisfação pessoal ali? Sim, é. Né? E uma parte disso vai para um lado de violência, de coação física, às vezes, da pessoa. Né? Fugindo já desse exemplo, indo para outros casos. Tem casos ali, por exemplo, quando um policial prende alguém e às vezes ele não tem necessidade de algemar aquela pessoa, mas ele vai e algema. Além de algemar, ele vai e pega e esgana aquela algema de uma forma que cause mais dor ainda à pessoa. Ele priva aquela pessoa, às vezes, de comer na hora certa. Isso acontece muito com os presos no Brasil, né?
A gente tem que parar de pensar nessa coisa de que preso não tem direito, de que preso tem que ficar lá. Quem pensa dessa maneira tem que pensar que um dia você pode vir a ser injustamente condenado. Nós temos quase 700, 800 mil encarcerados no Brasil e tem muita gente, por exemplo, que foi mal defendida e que foi ou denunciada de forma dolosa pelo Ministério Público e que foi, às vezes, condenada injustamente, que não teve uma boa defesa, que está presa e que é inocente. E isso pode acontecer com qualquer um. Acredite, com as pessoas mais empoderadas, com as pessoas mais poderosas, um dia você pode estar num lugar desse. E essa lei ela é para te proteger também. Então, as pessoas que podem praticar, nós já vimos, né, são os agentes públicos, tanto faz executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, tribunais, os conselheiros dos tribunais de contas, os militares ou os equiparados aos militares, todo mundo. É importante a gente frisar que esse abuso de autoridade ele tem que ser comunicado ao Ministério Público. Por quê? Existe uma palavrinha jurídica aqui, um palavrãozinho que eu vou tentar traduzir para vocês, que ela é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público tem que ser comunicado para que ele tome a providência. Mas e se o próprio Ministério Público, por exemplo, abusar da autoridade? Porque ele também é um poder. Se ele é um poder, ele também pode abusar da autoridade, né? Então você tem ali, acima do Ministério Público, você tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Acima de todos os órgãos judiciais, você tem no Brasil o CNJ. E você vê que no CNJ você até vê muitos juízes punidos. Mas no Conselho do Ministério Público, nós vimos aí um caso recente, não vou citar, mas teve uma pessoa que teve um escândalo nacional recente aí, de alguns procuradores aí, e não aconteceu absolutamente nada, né? Foi isso que a gente viu, né? Então, a primeira dica que eu vou dar para você, você vai ter que, diante de um abuso de autoridade, você tenta filmar, tenta fotografar, tenta ligar um objeto qualquer para gravar, para fazer qualquer coisa assim. Lembra do caso do desembargador Siqueirinha? Aquele que pegou lá em Santos as multas lá, podia andar sem máscara e rasgou? Então, os agentes ali estavam filmando, né? O que aconteceu com o Siqueirinha? Me fala aí. Cadê o desembargador Siqueirinha? Perdeu o cargo? Não, alguma coisa? Não. Nada. Aconteceu nada. Então, mas para as pessoas que não punem, aí que está o pulo do gato e talvez então a gente vá para o segundo vídeo, né? Então eu vou deixar essa dica para vocês, que é comunicar através de um boletim de ocorrência. Você pode fazer isso via internet ou comunicar o Ministério Público. Se você for pessoalmente, assim que, né, a gente está num momento de pandemia, mas se você for pessoalmente fazer uma denúncia, alguma coisa, tem os ministérios públicos, que é a promotoria de justiça, né, das cidades, né? Eles têm órgãos para receber o cidadão e receber ali denúncias também. Não é só a delegacia de polícia, você pode procurar também o Ministério Público. Você pega uma cópia de tudo que você comunicou ali como um fato. Já não vai dizendo que é crime, você comunica dizendo que é fato. Olha só, aconteceu isso e isso, eu queria ver isso apurado, porque me parece que a pessoa abusou de autoridade. Não diga, uma dica que eu vou dar para você, não diga assim, a pessoa abusou, né? Deixe que o Ministério Público tome as providências. E uma coisa muito importante de você saber é que se o Ministério Público não tomar providência, em 6 meses, existe um outro palavrãozinho que eu vou traduzir para vocês, que é ação penal privada subsidiária da pública. O que é esse palavrãozinho? Ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, como a ação de abuso de autoridade é uma ação cuja legitimidade dela é do MP, ou seja, ela é uma ação cujo titular é o MP, é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, quem tem que fazer é o Ministério Público.
Quando ele deixa de fazer, qualquer um da sociedade pode fazer no lugar dele. E o nome que isso tem, o primeiro nome é, no caso, a ação penal pública incondicionada. É uma prerrogativa do MP. Por exemplo, alguém, não é o caso de abuso de autoridade, alguém foi lá e matou alguém. Quem é que pode denunciar aquela pessoa por homicídio? É só o MP. Então, isso foi um dos grandes erros para mim da lei. Colocar o MP como titular e colocar como o titular da lei de abuso de autoridade, o MP. Deveriam ter vários órgãos, por exemplo, como a OAB, entidades civis, entidades de várias naturezas, ONGs. Esse poder de fazer a denúncia de abuso de autoridade deveria ser estendido para várias pessoas. Deixo aí um convite aí para quem for da parte de legislação, quem trabalhar em Congresso, Senado e estiver ouvindo a gente, pensar numa emenda parlamentar para tirar esse poder exclusivo da mão do MP. Por quê? Porque a única forma, se o MP não fizer a denúncia, é fazer a ação penal, a ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? Passaram-se 6 meses, o Ministério Público não adotou nenhuma prática, aí o particular, o cidadão, o órgão, aquela pessoa que se sentiu lesada ou que presenciou aquele abuso de autoridade, ele pode entrar com a ação no lugar do MP. Ele pode substituir o MP e entrar com a ação no lugar do MP. Mas o importante é que o MP pode, de repente, acordar, dar lá, da imprensa, né? Isso é muito importante, gente, também, a questão de vocês noticiarem, de mostrar isso na imprensa, porque quando as coisas vêm a público, é quando elas realmente se resolvem, entendeu? Eu acho que as autoridades têm medo de câmera. Nunca se esqueçam disso, eles morrem de medo de câmera, de gravação, de reportagem, é disso que eles têm medo. Acreditem no que eu estou te falando, é disso que eles têm medo. De outras coisas eles não têm medo. Porque se precisar da corregedoria, precisar do órgão de controle dele lá, ele tem lá os amigos dele, são as pessoas com quem ele convive. Conseguiu me entender? Acho que você é brasileiro igual a mim, você sabe disso, as coisas funcionam assim. Então, comunica ao MP o abuso de autoridade, lembrando aqui, prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, mesmo que esse beneficiar seja evitar que essa pessoa seja punida, e por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá? A gente vai voltar agora em outro vídeo e vamos complementar a lei de abuso de autoridade. Vamos fazer essa lei pegar, vamos empurrar esse carro, vamos botar isso para frente, vamos botar isso adiante e produza a prova, guarde o e-mail. Se você for lá e registrou e preencheu, peça uma via. Se a pessoa disser, não, mas isso não tem via, é único, fotografa o que você fez. Tudo que envolva direito é prova. Então não adianta você depois falar que fez, você falar que denunciou, porque no Brasil o Brasil é um país onde os documentos somem, onde as coisas aparecem, onde os papéis rasgam. Eu já vi fórum pegar fogo, eu já vi muita coisa, são 28 anos de estrada, lembro vocês. E falando nisso, lembro que meu nome é Gustavo Schwartz, eu sou advogado, tenho 28 anos, estou desempregado e estou dependendo muito da ajuda para o canal continuar, a gente continuar fazendo, que você nos ajude através do Pix, através de uma doação, que pode ser feita no valor que você quiser, da forma como você quiser, aí, na quantia que você quiser e puder, tá? E se você não puder, não faça. Eu não sou aquele tipo de pessoa que quer a contribuição de uma pessoa que não pode. O canal é de graça, vai continuar sendo feito de graça, enquanto eu tiver energia, disposição e capacidade de fazer vídeos e subir vídeos e tentar explicar para vocês as coisas, dar uma mastigada para vocês nas coisas legais que eu entendo, ou as que eu não entendo, ou que eu vou procurar entender, estudar, e eu vou estar sempre aqui ao lado de vocês, tá bom?
direito sem gravata, empatia. E como é que a gente termina? Vamos voltar, hein? Essa lei de abuso de autoridade vai dar pano para manga, tá? Vamos voltar. Como é que a gente termina? Segura aí, segura aí, segura aí.